Hoje vou aproveitar esses 15 minutos para falar sobre 3 assuntos. Primeiro, destacar uma audiência pública que fizemos na manhã de ontem, na Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Neudi Sareta, que está de aniversário hoje, e ele já é quase médico, porque conduz com maestria lá, não só médico, mas as outras atividades de saúde, a nossa Comissão de Saúde. E nessa audiência pública, a discussão básica envolvendo a Secretaria Estadual de Saúde e a Procuradoria-Geral foi a aplicabilidade da lei que determina que o SUS forneça análogos de insulina para diabéticos em situações especiais. Ora, a Procuradoria-Geral, ela judicializou a questão, através de um parecer que foi o governador que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, argumentando que um parlamentar não poderia propor tal projeto de lei. Esse projeto foi proposto por mim e pelo deputado Dalmo, que aqui está nesse plenário. Também a Secretaria de Saúde discutia questões como a eficácia do tratamento, questionando e apresentando alguns trabalhos, e o custo do tratamento. A audiência pública foi uma boa audiência pública, houve a presença de vários representantes dos usuários, dos diabéticos, e algumas coisas ficaram esclarecidas. Primeiro, os representantes da comunidade médica, da endocrinologia, entre eles o presidente da Associação Catarinense de Diabetes, Dr. Fernando Cavalcante, puderam apresentar vários trabalhos que, inequivocamente, demonstram que para o diabetes tipo 1, que é um diabetes que precisa de insulina desde o começo, como regra, e para o diabetes tipo 2, que em circunstâncias especiais precisa de insulina, a aplicação dos análogos de insulina, ela é fundamental. É fundamental principalmente pela questão da segurança, porque proporciona muito menos hipoglicemias e muitas vezes hipoglicemias graves que ocasionam sequelas, lesões, inclusive a morte. Na questão do custo, o que se evidenciou foi que, na verdade, a Secretaria não tem a informação adequada ainda para calcular os custos, porque não há um quantitativo do número de diabéticos, não há um quantitativo daqueles casos judicializados que as pessoas recebem insulina que talvez não precisassem se a lei for aplicada, não há um quantitativo de custos que seriam economizados e do aumento de aplicação. Mas nós apresentamos um estudo da Conitec, Comissão Nacional de Corporação de Tecnologia, que ao introduzir os chamados análogos ultra-rápidos para o tratamento de diabetes, demonstrou que o custo no Brasil como um todo, para um ano, gira um pouco mais de 100 milhões. Então, evidentemente que não é em Santa Catarina que os gastos seriam estrondosos, e além disso nós demonstramos aqui de que este parlamento aqui ampliou de 12% para 15% os recursos de saúde no Estado, portanto, com recursos suficientes para atender isso. E, finalmente, a última questão foi da inconstitucionalidade. Não vou aqui entrar em detalhes da discussão da constitucionalidade ou não, detalhes técnicos, vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a questão mais importante é a seguinte: não pode o Executivo deixar de aplicar uma lei que foi considerada constitucional por esse Parlamento, que o Executivo vetou, esse Parlamento derrubou o veto e está em eficácia, está vigendo. Enquanto não se considerar inepta, é preciso aplicar.
E houve um entendimento, houve uma declaração manifesta do secretário de Saúde e principalmente da procuradora, que esse é o entendimento. Então, esperamos realmente que eles passem agora a cumprir aquilo que foi colocado. O segundo ponto que eu quero aqui debater é sobre uma medida provisória, está aqui na minha mão, que discute a questão, a medida provisória chamada 213, e que altera vários dispositivos de lei, e entre eles, LDOs passadas. Ora, já debatemos aqui muitas vezes da desnecessidade, da impropriedade, da inconstitucionalidade com que o Executivo utiliza o instrumento das medidas provisórias. A medida provisória é um instrumento extraordinário. Extraordinário. Extraordinário é aquilo que acontece excepcionalmente. Não pode ser uma coisa que acontece no cotidiano. É a exceção. Aqui se usa para qualquer coisa. E esta medida provisória, ela tem uma coisa que, do ponto de vista jurídico, os juristas falam em teratogenia, é uma anomalia que, para qualquer um que passe só de perto pelo direito, vai perceber. Qual é esta questão? Além das questões de urgência e relevância. Ora, a medida provisória, ela altera LDOs do passado. Veja assim, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um projeto de lei para alterar a lei orçamentária de 2015, qualquer um dizia que isso é um absurdo, porque a lei orçamentária é uma lei temporária e que vige e ela se extingue no final do ano. Depois não pode ser mais alterada. Se alguém dissesse que o PPA, que é o Plano Plurianual, que é de 4 em 4 anos, tivesse uma lei para alterar o PPA no ano 2005, qualquer um diria que é um absurdo. Agora, quer se alterar a LDO. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei que foi instituída para a Constituição de 88, que é votada em cada parlamento, como regra geral, no início do ano, na primeira metade do ano, e é uma diretriz para que o orçamento seja feito. Ora, se não podemos alterar o orçamento que é posterior, como é que vamos alterar a LDO, que era uma coisa temporária apenas para elaborar o orçamento? Pois olha, o governo de Santa Catarina quer alterar. Alega que cometeu um equívoco quando extinguiu lá o programa do PRODEC. Bom, não vamos entrar aqui no PRODEC, tem suas vantagens, mas queremos discutir inclusive o PRODEC, porque há notícias aí, e o Tribunal de Contas aponta para isso, que Santa Catarina é pole position na questão de subvenções para empresas, perdão fiscal, subsídios, convênios e tudo mais. Coisas essas que estão sob fogo cruzado no Brasil por problemas de favorecimentos que precisam ser avaliados. Vamos pedir, inclusive, uma audiência pública lá na Comissão de Finanças. E eu digo isso porque nós estamos na situação, o Brasil diz que está sendo passado a limpo. E a discussão principal é, evidentemente, a corrupção. Esta corrupção, ela, uma coisa antiga na humanidade, lá na República do Platão se falava em corrupção, mas agora, por algum motivo, está saltando aos olhos de todo mundo. E ela se dá muito nesta questão de subvenções, BNDES, bancos que emprestam, bancos que... Vide aí o caso da JBS. Bom, e eu falo sobre a corrupção porque eu percebo que no nosso país, o país é muito formal. O Brasil é um país de muita formalidade. Então, a gente vê que os grandes ricos desse país, deputado Valduga, Vossa Excelência, que é um defensor dos pobres e oprimidos, da velha linha do PCdoB, ou os ricos do mundo inteiro, como regra geral,
são os que têm mais benefícios do Estado. E os ricos? Alguém fala em enriquecimento ilícito. Eu acho que até enriquecimento ilícito é quase um pleonasmo. É um pleonasmo. Porque para enriquecer é só de forma ilícita, como a regra geral. Enriquecer é só de forma ilícita, isso é um pleonasmo. Porque as pessoas enriquecem, de maneira geral, surrupiando dos mais pobres. Esses bancos, por exemplo, eles surrupiam dos mais pobres de maneira escabrosa. O Bertolt Brecht, o grande dramaturgo alemão, tem várias peças interessantes. A Mãe, Operação dos Três Vinténs, Turandot e outras. Já dizia que quem é que é maior ladrão? O que funda um banco ou o que rouba um banco? Então, é só olhar para um rico, é só olhar para quem está com muito dinheiro e você tem que prestar atenção. Digo isso para voltar para a questão da política, deputado Scudilak. Lá em Brasília, tem uma história famosa de um desses que está sendo acusado aí, não de um, tem de vários, mas tem um que está sendo acusado aí, que está na Lava Jato, que pelo que se sabe, adquiriu muitos bens. Se diz que quando ele chegou em Brasília, ele só tinha um casaquinho. Era só um casaco furado, ele tinha tudo com a sessão com aquele casaco furado. E ia, passou um ano, foi melhorando na roupa, hoje está rico. É evidente que o cara na política, se o cara na política adquirir patrimônio, mas pode investigar. Se o cara está na política e começa a adquirir patrimônio, pode investigar. É enriquecimento ilícito. Não há maneira do sujeito ser político e enriquecer. Não há maneira do sujeito ser político e ganhar dinheiro. Então, deveria-se ter no Brasil talvez uma auditoria. Todo cara que enriquece tem que se submeter a uma auditoria. E na política, então, aí é que tem que fazer. Porque não há maneira do sujeito enriquecer na política. Não tem jeito. Chegou com o casaquinho furado, se fizer um mandato adequado, vai sair com o casaco furado. Não vai sair com um terno de última geração e prédios e terras, não tem jeito. É preciso criar um mecanismo de auditar os ricos. Porque, como regra geral, os ricos, a primeira coisa que eles contratam é alguém para tirar os rastros. E o coitado que chega pego para a justiça, como regra geral, é o prefeito do interior, o coitado lá. É um desligado, não tem boa assessoria jurídica, faz lá um peixe, um papel errado, aquele é penalizado. Mas vamos olhar, é só olhar. Esta questão de perceber as pessoas de forma que elas enriquecem e poder avaliar o que está acontecendo, talvez fosse melhor do que qualquer delação. Não precisa de delação, está explícito. Está explícito. Enriquecimento ilícito é quase um pleonasmo. Não há forma de enriquecer que não seja ludibriando alguém. Evidentemente tem as suas exceções, mas as exceções são a minoria. E, na política, se o sujeito entrar com o casaco furado e terminar o mandato com um casaco novo e mais propriedades, pode investigar. Alguma coisa está errada. Não precisa delação premiada, não precisa prova, não precisa documento. É só ir atrás que alguma coisa vai ser encontrada.